Salve, salve, meus amores! Leandro Levi na área. Sejam bem-vindos ao canal Geografia Pública. E eu estou reativando o YouTube do Geografia Pública, porque aqui tem vídeos longos. Nas outras redes, a gente tem que postar vídeo curto, porque a galera não consome vídeo longo. Não sei quanto tempo vai ter, de fato, porque tô gravando a esmo, sem me preocupar com o tempo, porque eu tenho feito muito vídeo curto, tendo que ter poder de síntese, e isso é uma degradação da ciência. Então fica aqui comigo, porque degradação da ciência vai ser uma coisa que você não vai ver aqui. Por que eu decidi fazer esse vídeo longo? Porque dia 17 de abril é o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. Isso, inclusive, virou lei lá no início dos anos 2000. Agora, a reforma agrária em si já é lei desde a década de 60 e quase não é colocada em prática. Tô aqui para conversar com vocês sobre a geografia agrária do Brasil. Como que o campo brasileiro se organiza? Para quem ele funciona? O que acontece no campo? E como que ele tá organizado no espaço? Pra gente entender isso, a gente tem que falar um pouquinho do histórico da terra no Brasil. Quando os portugueses chegam aqui em 1500, os indígenas, eles não tratam a terra como uma mercadoria. Eles não tratam a terra como uma moeda de troca. Eles vivem em comunhão com a terra. Então, quando a gente fala de terra enquanto propriedade privada, a gente tem que falar de 1500 para cá. Não é quando a história do Brasil começa, mas é quando a história do capitalismo aqui começa. Quando Portugal chega aqui e institui que essas terras são deles, 34 anos depois, eles vão instituir as famosas capitanias hereditárias. 15 grandes lotes de terras divididos e repartidos para os capitães donatários. Terras que eles tinham que povoar, eles tinham que produzir e explorar, para dizer que era de Portugal. E quem eram os capitães donatários? Eram pessoas com bens, com posses. Então a história da terra no Brasil, que é concentrada nas mãos da elite até hoje, ela já começa concentrada na mão da elite, lá nas capitanias hereditárias. Só que as capitanias hereditárias eram 15 grandes lotes. Isso é muito difícil de você povoar, explorar e controlar, proteger de invasão. O que os capitães donatários, por sua vez, fizeram? Eles doaram algumas fazendas gigantes desses 15 grandes lotes que eram as capitanias para os sesmeiros. E aí essas fazendas faziam plantation de cana-de-açúcar na época do ciclo econômico canavieiro do Brasil colônia, lá no século XVI, lá no século XVII. Então a gente tem as sesmarias sendo doadas para grandes fazendeiros brasileiros. O grande latifundiário atual, ele herdou a terra. Ele não trabalhou para conquistar aquele 1 milhão de hectares que ele tem. Depois das capitanias e das sesmarias, no ano de 1850, no meio do século XIX, é o ano de assinatura da Lei de Terras. A Lei de Terras, ela vai vir para chutar cachorro morto. Ela vai vir para aprofundar o que já é profundo. A Lei de Terras, ela diz que toda terra devoluta, e a terra devoluta é a terra que aparentemente não tem ninguém, e até 1850 era só ir lá, ocupar e registrar que você virava dono dela. A maior parte das pessoas que fazia isso eram pessoas que tinham poderio bélico para fazer isso na marra. Só que de vez em quando acontecia o agraciamento de pequenos produtores com terras por ocupação. Só que já prevendo o abolicionismo, o fim da escravatura que já pairava no imaginário da população, como assim a gente consegue prever uma sociedade no qual os negros vão ter acesso a um pedaço de terra para conseguir começar uma vida? Isso é inadmissível. Então, 38 anos antes da abolição da escravatura, a gente tem a Lei de Terras, que vai pegar todas as terras devolutas e vai torná-las propriedades do Estado, o Império Brasileiro. E nesse mesmo contexto histórico, a título de comparação, os Estados Unidos estão fazendo o Homestead Act, que é a doação de minifúndios para colonos europeus virem da Europa e colonizarem a América, os Estados Unidos da América, a fim de formar a sociedade estadunidense e expandir o território a oeste. Isso é um tipo de reforma agrária. No mesmo momento em que os Estados Unidos estavam democratizando a sua terra, a gente tinha o Brasil pegando o que já era concentrado na mão da elite e concentrando mais ainda. No início do século XX, obviamente, vão ter várias iniciativas contra essa concentração de terras. A Pastoral da Terra da Igreja Católica, por exemplo, vai surgir brigando por uma reforma agrária e vão surgir ligas camponesas, porque
Porque o avanço das terras dos latifundiários nunca parou. Então, volta e meia tem proprietário pequeno perdendo suas terras na marra. E aí ele tem dois caminhos. Ou ele vai para a cidade e se urbaniza e tenta a vida na metrópole, ou ele se organiza no campo e vai para a luta. E aí surgem as ligas camponesas no início do século XX, que são um embrião do MST. Em 62, João Goulart, presidente do Brasil, vai criar a Superintendência para a Reforma Agrária. A Supra. João Goulart estava prevendo uma reforma agrária. Pegar os latifúndios improdutivos e distribuir para os pequenos camponeses sem terras. Isso não mexe na propriedade produtiva. Isso não é uma revolução agrária. Isso é uma reforma. Jango era reformista. Isso está longe de ser comunismo. Mas o discurso era de que ele era comunista. E isso legitimou um golpe de Estado. E instaurou uma ditadura civil-militar empresarial capitalista no Brasil, que durou 21 anos. Uma das causas da fritada que Jango tomou tem a ver com a questão da terra no Brasil. Isso incomodou uma elite, uma burguesia que manda no Brasil desde 1500. Como assim alguém vai distribuir as nossas terras? Nós somos quem somos porque nós temos essas terras. Ah, mas está improdutiva. Caguei. São minhas. Propriedade privada. Já ouviu falar? É a primazia do capitalismo. Propriedade privada, e nesse caso, 2 meios de produção, porque a terra é um meio de produção de alimentos. Quando a gente tem em 64 a instauração dessa ditadura, por mais controvérsia que seja a promulgação da lei chamada Estatuto da Terra, que diz que todo latifúndio improdutivo deve ser apropriado pelo Estado, mediante indenização e distribuído para os pequenos camponeses sem terras, por mais que essa lei tenha surgido no primeiro ano de ditadura, ela quase não é colocada em prática, porque na prática, quase ninguém na justiça tem peito para deferir um latifúndio improdutivo, porque os latifundiários, eles têm poder econômico, se traveste, se transforma em poder político no capitalismo, principalmente no nosso, que é um capitalismo periférico e tardio. E no caso, quem é que tem poder econômico? A bancada ruralista. E quando eu falo bancada ruralista, eu já estou falando deles como políticos. Bancada do Congresso. Eles legislam em causa própria. Então a gente até hoje tem uma aristocracia rural que manda no nosso país. Não é difícil de imaginar o porquê que o MST ele é o movimento mais criminalizado do nosso país. Qual é a imagem que a grande massa tem do MST? É a imagem que a mídia burguesa que é a burguesia que está no mesmo lado da burguesia rural, vende. A imagem que a mídia burguesa vende é a imagem de um grupo de terroristas vagabundos que não querem trabalhar e só querem ficar invadindo a terra dos outros. Sendo que o MST, ele é o maior movimento social rural da América Latina e mais organizado, e é importante entender que ele vai surgir no momento de redemocratização do Brasil ali em 84, 85, e ele vai surgir para fazer valer uma lei, que é até hoje lei, que é o Estatuto da Terra, que todo latifúndio improdutivo, ele está ilegal. Isso vai ser corroborado pela nossa Constituição de 88. A Constituição de 88 vai ter lá todo imóvel, tanto rural quanto urbano, tem que cumprir a sua função social. Só que ela é uma Constituição que se anula nesse quesito, porque também está lá que todo mundo tem direito à propriedade privada. E se a sua propriedade privada for invadida por outrem, o braço armado do Estado, que é a polícia, tá ali para te salvar. E é o que acontece quando o MST ocupa algum latifúndio improdutivo, que é ilegal e inconstitucional, porém é propriedade privada de alguém. Então a gente tem que entender que existe um paradoxo, e o paradoxo se chama fome. Hoje nós temos um processo de contra-reforma agrária. Cada vez mais os latifúndios ficam maiores. Ao invés de democratizar a terra improdutiva, ela está aumentando a cada ano que passa. E isso faz com que o poder dessas pessoas aumente a cada ano que passa. Nós temos pessoas donas de milhões de hectares. Eu não sei o que é um hectare. Um hectare são 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados é mais ou menos um campo de futebol. Tem gente que é dona de milhões de campos de futebol. Às vezes a pessoa não sabe nem o tamanho real da sua terra. Outro grande embate que tem na zona rural brasileira são as terras griladas. O que é a terra grilada? É a terra que aparentemente não tinha dono, só que aí começam a aparecer vários donos com a escritura da terra. Só que essa escritura ela é falsa e foi colocada numa gaveta com um grilo, porque o grilo solta uma substância amarela e deixa o papel amarelado parecendo que é antigo. Então existem terras no Brasil que estão embargadas pela justiça porque elas são griladas
e tem várias pessoas pleiteando a sua posse, mostrando a escritura. Essa é a situação da geografia agrária do Brasil. Em número de propriedades, nós temos mais minifúndios, terras pequenas. Mas em área das propriedades, os latifúndios, os poucos que tem, são absurdamente gigantescos. Nossa principal atividade econômica e base do nosso PIB, que é o agronegócio, a agricultura moderna que se expande cada vez mais, faz as pessoas perderem o emprego, porque mecaniza tudo, contamina o solo, o lençol freático e a atmosfera por conta dos agrotóxicos. Está mudando o padrão alimentício da população por conta das sementes transgênicas, o que nem tem tantos estudos assim para verificar os seus impactos. E a gente tem a maior parte do que é produzido por eles indo lá para fora. E na maior parte das vezes, nem gêneros alimentícios são. Enquanto a gente tem uma população com uma insegurança alimentar cada vez maior, sendo que a gente tem tecnologia e espaço para produzir alimentação para todo mundo. A fome hoje não é uma incapacidade técnica e tecnológica. A fome hoje é uma escolha política. É interessante para o sistema capitalista que tenha fome para que em outros espaços as pessoas esbanjem. O capitalismo vive e se nutre das desigualdades que ele promove, inclusive na desigualdade da distribuição dos alimentos. Por uma reforma agrária popular e democrática, pela derrubada da burguesia brasileira e mundial, para a emancipação da humanidade, para que a gente consiga viver a nossa mais pura individualidade, quando a gente entender que a coletividade é o principal caminho.